Se você nos acompanha também lá pelo Instagram, você sabe que estávamos viajando e agora estamos de volta para contar para vocês um pouco das nossas aventuras pela Bahia, um dos maiores, ou se não for o maior estado brasileiro. Claro que não percorremos toda a Bahia, mas mesmo assim tivemos algumas boas experiências pelo litoral baiano. Então, vem com a gente para mais um episódio de Don't panic, keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills. Join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Muito bem, como dissemos na introdução deste episódio, fomos viajar para a Bahia, mais especificamente Porto Seguro. E eu tenho certeza que essa viagem vai render algumas histórias para compartilhar com vocês. Então vamos começar pelo começo. Foi uma longa viagem, porque tivemos que sair de Porto Alegre, que não é o aeroporto mais próximo de onde moramos. Depois fizemos uma escala em Viracopos, e viajar daqui da onde moramos para a Bahia já é um desafio ao fazer as malas pela diferença de temperatura. Então você pode imaginar que aqui no Rio Grande do Sul, apesar de ser primavera, o clima estava chuvoso e ainda está chuvoso, então é meio friozinho, principalmente logo cedo de manhã e também no fim da tarde e à noite. Também por causa do avião, a gente sabe que a roupa apropriada para viajar não era uma roupa super de verão. Era uma roupa mais equilibrada, até com um casaco. Aí fizemos escala em Viracopos, uma escala bem corrida, que só deu tempo de pegar um lanche e sair correndo para embarcar em outro avião. E agora a Érica vai relatar para vocês a impressão dela de chegada em Porto Seguro. Esse foi o lugar da Bahia que conhecemos, o lugar aonde aterrissamos nessa viagem. Quer contar para nós, Érica, o que você achou do aeroporto de Porto Seguro e quais foram suas primeiras impressões? Depois eu vou comentar o outro lado também. O aeroporto é bem pequeno. Eu acho que é até menor que o de Caxias, dependendo do ponto de vista. Mas não parece nada com o aeroporto. É horrível. É horrível. Um calor horrível. Não tem ar-condicionado no aeroporto. Eu fiquei com dó dos funcionários. Como eles aguentam trabalhar naquele calor? Porque é muito quente. E só tem alguns ventiladores, mas eles não dão conta do recado, não. É um aeroporto meio shopping, meio rodoviária, eu não sei dizer, é um negócio meio estranho. Na verdade é um aeroporto como qualquer outro, no sentido de meio shopping, meio rodoviária, só porque vende outras coisas, mas o que a Érica chama de horrível, outras pessoas chamariam de lindo. Essa é a beleza da opinião e do ponto de vista. Eu vou ficar neutro, não vou dizer que é lindo, mas é inegável o ponto que ela falou, é muito calor, porque não tem ar-condicionado, porém, algumas pessoas podem achar lindo porque é histórico. Então, ele é um prédio bem antigo, daqueles prédios, note agora a expressão de pé direito alto, eu acho que é essa expressão mesmo em português, pé direito alto, é quando as colunas e o telhado ele é muito alto. Então, a gente diz que é o pé direito alto da construção e não tem forro, uma boa parte da construção não tem forro, é direto o telhado, e forro é aquela estrutura que fica entre o telhado e o chão. É como se fosse um teto, e quando as construções modernas têm forro, que pode ser de vários materiais,
isso ameniza um pouco a temperatura. E nesse caso, a gente já ia sentir a diferença de temperatura naturalmente, mas geralmente a gente sente essa diferença após sair do aeroporto. Nesse caso, a gente sentiu logo no aeroporto, porque o clima estava bem quente devido a essas características que a Érica citou do aeroporto. Mas eu acho que isso combina com o clima da cidade. E quando eu digo com o clima da cidade, eu não me refiro à temperatura, mas ao jeito, ao estilo da cidade, que alega ser uma das primeiras cidades, ou a primeira cidade, o primeiro lugar onde os portugueses pisaram aqui há mais de 500 anos atrás. Então existe toda uma preocupação de se preservar a história do local. Eu entendo que por isso eles mantiveram o aeroporto nessas condições. Eu acho legal coisa histórica, mas para mim é completamente desnecessário isso. Ao invés de ser um aeroporto, isso podia ser um museu, alguma outra coisa, não um aeroporto. Porque você, assim, chegando, é rápido a tua passagem ali no aeroporto, mas a hora que você está indo embora, você tem que chegar antes para fazer despacho de mala, fazer check-in e esperar a hora do embarque. Então você é obrigado a ficar naquele calor. Eu acho uma judiação com os passageiros e com os funcionários também, né? Trabalhar nessas condições. O único lugar no aeroporto que tinha ar-condicionado já era ali no portão de embarque. Mas eles só chamam você para entrar nessa sala na hora que vai começar o embarque. Então, até então, você é obrigado a ficar do lado de fora, onde é extremamente quente. Muito bem, e saindo do aeroporto, então, Érica, a gente conheceu pelo menos um pouco ali da cidade. Só para vocês saberem, a nossa experiência, que nós vamos contar em mais detalhes depois, alguns outros aspectos e detalhes, mas se resumiu em uma primeira semana bem ativa. Durante a primeira semana ficamos na casa de uma amiga e andamos principalmente de ônibus e a pé. Ativa e atípica para um turista, né? Eu acho que normalmente um turista não faz uma viagem dessas igual a gente fez. Nós pudemos ver o lado local de quem mora realmente na cidade, pegando ônibus e claro que não vou dizer que a gente experimentou a rotina de um morador local, porque a gente estava passeando, sem horário para nada, mas um pouco diferente da maioria das viagens que um turista faz. E logo que a gente saiu do aeroporto, então, a gente teve que ir até a rodoviária, pegamos um Uber até a rodoviária, que era muito próxima. E uma coisa interessante, pelo menos para mim, foi notar as condições do Uber e dos carros. As poucas vezes que pegamos Uber durante essa viagem em Porto Seguro, deu para ver que o trânsito lá deve ser muito louco, muito difícil, porque as condições dos carros do Uber que a gente pegou, claro que a gente não pegou um Uber Comfort ou um Uber luxuoso, pegamos o Uber X mesmo, o mais simples, mas eu já peguei Uber X em outras cidades em que o carro era arrumadinho, limpo e mais conservado do que nesse caso, que os carros eram bem velhos e meio acabados, amassados, destruídos. Em parte, a condição do carro é por conta do lugar onde o carro está, né? Que estar em cidade praiana, tem a maresia, acaba com o carro. E a sujeira também não tem como, né? Porque todo lugar que você vai tem areia. Aí você entra pro carro, claro que vai areia junto, mesmo que você tome cuidado. Mas o amassado não tem a ver com cidade de praia, não. O amassado tem a ver com a segunda observação que eu lembro que você comentou comigo logo que chegamos também e precisamos pegar o primeiro ônibus. Logo depois do Uber, pegamos um ônibus para ir até a cidade da nossa amiga, que fica a cerca de 30 quilômetros de Porto Seguro. Qual foi a outra observação que você fez sobre a cidade e as ruas da cidade? Eu tenho a impressão que em muitos lugares de praia as ruas são bem ruins. Não é asfaltada e cheias de buraco. Eu não sei por que isso, porque cidades de praia são tão abandonadas. São todas estrada de chão, ruas de chão, né?
não asfalto, cheias de buraco, e daí os moradores vêm e jogam umas pedras na rua para tampar os buracos. Eu não entendo por que cidades de praia são assim, abandonadas. Esse é um aspecto, mas o outro aspecto que você tinha comentado comigo era em relação ao tamanho das ruas de Porto Seguro, e que também tem a ver com o fato de ser uma cidade histórica. Assim, é verdade. O cara que dirige em Porto Seguro, olha, merece um troféu. Obrigado, tô esperando o meu. As ruas são muito estreitas, e além de já serem estreitas, ainda tem carro parado na rua. Quando não, dos dois lados tem carro parado, e daí de ônibus, gente. O cara tem que fazer uma curva, desviar de carro e passar bem. Olha, é ninja quem dirige ali. É ninja. Sim, isso foi o que nós percebemos logo que pegamos o primeiro ônibus, porque o motorista tem que, além de ser ninja, como a Erika disse, ele tem que ter muita paciência, pela forma como funciona o transporte público em Porto Seguro. E a gente viu isso de perto e ficava assim observando. E eu falei que isso tem a ver com cidades históricas, porque outras cidades que eu já visitei que são históricas também são assim, ruas de paralelepípedo, que são aqueles blocos de pedra apenas, e sempre bem estreitas e construções antigas. É interessante para tirar foto, mas para morar e dirigir qualquer veículo que seja, para andar de bicicleta, de moto, de carro, é tudo realmente bem desafiador. Eu jamais moraria numa cidade dessa. A pé não dá pra andar, porque quase não tem calçada. De bicicleta e moto não dá pra andar, porque você tem que andar na rua. E daí você tem que dividir um pequeno espaço com carros vindo loucamente, apesar de a rua ser estreita. É uma loucura. Fácil não é, mas eu acho que tudo se adapta e a população ali já se acostumou a viver assim. Então, até aqui nós contamos para vocês mais ou menos as nossas primeiras impressões sobre Porto Seguro, mas é claro que vocês talvez ainda tenham a curiosidade de saber mais sobre a parte principal da viagem, que foram as praias, né? Que praias visitamos, quais foram os atrativos turísticos que a cidade ofereceu, e não apenas Porto Seguro, como as cidades vizinhas, que nós fizemos um percurso bem extenso ali por esse litoral da Bahia, e nós guardamos tudo isso para próximos episódios, então fique atento, porque nos próximos episódios vamos compartilhar mais sobre a viagem e o que vai oferecer a vocês oportunidades de não apenas treinar a vossa audição, como também de aprender palavras e expressões novas. Esse foi mais um episódio de Don't Panic! Keep speaking Portuguese.